meu bom dia a todos. Sou Albertino, professor de Geografia, e a partir de agora nós vamos discutir um pouco sobre o tema o relevo terrestre. Relevo terrestre. Estarei gravando a partir de agora com vocês uma sequência de aulas onde envolverá esse tema sobre o relevo terrestre. Mas dentro dessa aula nós vamos começar vendo o seguinte, um pouco sobre o relevo, as curvas de nível. Vamos estar destacando também as cores que apresentam dentro dessas curvas de nível, altitude e profundidade oceânica, como também batimetria ou cotas batimétricas, ou também cotas de profundidade, o perfil topográfico e, além disso, também um pouco sobre os blocos diagramas. Seja bem-vindo aí ao nosso canal Geografia para Todos. Já te convido desde já a deixar um like aí no meu vídeo, dá uma passadinha lá no meu blog, onde você vai encontrar todos os slides a qual eu estou trabalhando essa aula e outros que porventura possa te servir. Espero poder contribuir na tua aprendizagem, aí na tua caminhada. Mas enfim, vamos lá. Quando falamos aí em relevo terrestre, nós vamos começar pegando um pouco sobre a questão do mapa. Aula já trabalhada, já postei para vocês sobre a questão dos mapas. E para você ter uma ideia, um mapa ele pode representar tanto as características físicas quanto sociais de um espaço. Entre essas características físicas e sociais, aí, gente, nós vamos ter o relevo, né? O relevo terrestre, vamos pensar assim. Agora vamos ter um cuidado na seguinte questão. Quando falamos em superfície terrestre, incluindo aí o fundo dos oceanos, não vamos pensar que essa parte, esse fundo dos oceanos, é totalmente lisa, ou liso como, vamos dar um exemplo, uma casca de um ovo. Ao contrário, vai apresentar aí bastante modificação nesse espaço. Há saliências, por exemplo, nós vamos poder encontrar no fundo dos oceanos montanhas, colinas, serras, cordilheira, áreas planas, entre outros que nós vamos encontrar. E veja bem, a diversidade de formas das terras submersas abaixo das águas dos oceanos, rios e lagos, e das terras emersas acima das águas é que dá-se o nome de relevo. Veja bem, terra emersa, aquela que está acima das águas ou cercada por águas. Mas veja bem, ainda no fundo dos oceanos, para você ter uma ideia, nós vamos poder encontrar plataforma continental, né? As plataformas continental. Vamos encontrar também as talude continental, como também as planícies abissal, algo plano, né? Plataforma, algo mais alto e vamos dizer plano. As taludes continentais, as planícies abissal, montanhas submarinas, que nós vamos encontrar, também as montanhas que eu falei que podemos encontrar no fundo dos oceanos, uma cadeia mesoceânica, uma cadeia mesoceânica, nós vamos ver aquelas formações, e as fossas oceânicas, nós vamos encontrar também. Mas veja bem, quando eu falo em esse relevo, nessa questão do relevo, nós vamos poder saber que para representar o relevo, aí entra em cena os cartógrafos. E estes cartógrafos, pessoal, eles vão aí utilizar de diversas técnicas para representar esse relevo. E uma das formas, das técnicas mais frequentes, são as chamadas aí as bases, com base aí eles elaboram melhor, com base nas curvas de nível. O que podemos entender por curva de nível? Linha que é traçada em um mapa, que unem ponto do relevo da mesma altitude. Então aí nós temos as chamadas curvas de nível. Como também, com equipamentos sofisticados, aí vamos pensar geólogos, engenheiros, geógrafos, cartógrafos e outros profissionais, eles medem a altitude desse relevo ou do relevo de um lugar. A partir dessa medição, o que é que vai acontecer? Com base nos dados, pode-se representar graficamente o relevo de um lugar aí por meio de uma curva de nível. Veja bem, se você tiver alguma dificuldade, dê uma pausa, volte aí e você vai me entender melhor. Aí, a partir dessas curvas de nível, surgem os chamados mapas topográficos.
Esses mapas, eles podem mostrar, apresentar ou representar tanto elementos naturais, que aí nós vamos pegar rios, cachoeiras, entre outros, e também os elementos culturais, que aí são aqueles modificados pela cultura, aí onde entra o ser humano, como estradas, edifícios, campos de cultivo, entre outros. Os elementos naturais e aqueles que é formado pela própria natureza, natural. E o cultural, aquele que apresenta a intervenção humana, a cultura humana. Mas veja bem, nós podemos também observar o seguinte: dentro dessas curvas de nível, nesse relevo terrestre, os cartógrafos, eles podem aí, vamos dizer, representar esses intervalos de altitude em diferentes medições. Vamos colocar de 20 em 20 metros. Essas altitudes são representadas por essas curvas de nível. Mas veja só, esse intervalo recebe o nome aí de equidistância, ou igual à distância. Agora veja bem, a equidistância depende do objetivo do cartógrafo. Se o que ele pretende, ou vamos pensar o seguinte, se o que se pretende, o cartógrafo pretende aí utilizar, por exemplo, um maior detalhamento de altitude do relevo, a equidistância deve ser menor. Veja bem, se ele aí tenta apresentar, se o objetivo dele é apresentar um maior detalhamento, a equidistância deve ser menor. E se o objetivo é menor detalhamento, a equidistância deve ser maior. Então tenha cuidado com isso, anote. Veja no slide lá onde você passar, a aula vai estar completa e você vai poder conferir com mais detalhe. E aí, com relação às cores, qual a serventia? Para facilitar a interpretação das curvas de nível, vamos pensar o seguinte: muitas vezes usam-se cores para representar as várias altitudes do relevo. Essas cores obedecem aí um padrão internacional, né? Segundo uma determinada sequência, das cores mais claras até as mais escuras. Veja bem, por convenção, as cores claras representam menor altitude e as cores escuras maiores altitudes. Cada uma das cores corresponde aí a um intervalo de altitude do relevo. Isso é verdade, não se esqueça. No Oceano Atlântico, os tons de azul do mais claro para o mais escuro representa aí tanto da menor profundidade quanto da maior para maior profundidade. Se a cor é um tom, vamos dizer assim, um azul mais claro, representa uma menor profundidade. Se o tom da cor é mais escuro, vai representar maior profundidade. Essa representação, aí onde entra a questão da batimetria ou cotas batimétricas, ou cotas de profundidade, que nada mais são do que a representação de níveis ou dos níveis de profundidade de um oceano, ou dos oceanos. Então não esqueça, batimetria, cota batimétrica ou cota de profundidade, nada mais é do que a representação dos níveis de profundidade de um oceano. Mas veja bem, quando eu falo em perfil topográfico, o relevo em detalhe ou dentro desse perfil, o que é que vai acontecer? Traçam-se as curvas de nível aí de um determinado lugar e a partir disso obtém-se um panorama do relevo desse lugar, a partir desse perfil topográfico. Porém, em alguns casos, pessoal, o que é que vai acontecer? É preciso observar detalhadamente a variação do relevo. Por isso que os cartógrafos eles têm o maior cuidado em detalhar bem esse relevo. Por isso, o que é que vai acontecer? Deve-se destacar com base nas curvas de nível e na escala de um mapa topográfico esse perfil, ou o perfil desse lugar, que mostra determinado corte da superfície terrestre. Veja bem, quando eu falo o perfil topográfico, veja bem, o que é um perfil topográfico? É um gráfico no qual o eixo vertical apresenta aí as suas altitudes. E o eixo horizontal, não confunda, representa a extensão do corte selecionado. Então veja bem, repito, o eixo vertical vem apresentar aí a altitude desse espaço. E o eixo horizontal vem aí representar os cortes na extensão selecionada desse espaço. Mas veja bem,
E, por último, um bloco diagrama. Qual a finalidade deste? Olha só, o bloco diagrama é uma representação gráfica que aí é elaborada em perspectiva que mostra determinada área da superfície terrestre em 3 dimensões. Aí você vai me dizer, e quais são, professor, essas 3 dimensões? Comprimento, largura e altitude, dentro de um bloco diagrama. Essa técnica é usada não apenas para representar o relevo de uma determinada área, mas também, pessoal, a hidrografia, rios, as geleiras, os tipos de rocha que se encontram aí no subsolo. E aí, entenda o seguinte, a elaboração de um bloco diagrama baseia-se em mapas da área que se deseja representar. É baseado nesse mapa dessa área. E esse bloco diagrama reproduz com grande fidelidade seu espaço real. Então vamos ter esse cuidado para a gente compreender tudo isso. Dê uma pausa aí no vídeo. Eu vou estar gravando a sequência deste. Então, desde já, o meu muito obrigado. Espero você na próxima aula para que a gente possa continuar a nossa conversa. Não se esqueça, deixe um like aí, curta, deixe seu comentário, indique ao seu amigo. Estamos iniciando o ano letivo 2018. Espero poder estar junto com você nessa empreitada. Valeu!